Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia. Hoje, continuando órgãos genitais, né? Nós já estudamos sistema urinário na semana passada e hoje nós vamos estudar os órgãos genitais, ok? Lembrando que o sistema urinário, ele é igual para homens e para mulheres, ou seja, a produção de urina, ela é igual, tanto para mulheres quanto para homens, tá? Agora, nós temos aparelhos reprodutores diferentes. Então, temos que lembrar que o sistema urinário ele é totalmente independente do sistema reprodutor feminino, porém, no sistema reprodutor masculino, existe um momento em que os dois se encontram, tá? E nós vamos rever agora. Então, certo. Vamos para órgãos genitais masculinos. A genitália masculina é constituída externamente pelo pênis, que contém a uretra, né? A bolsa escrotal, os cordões espermáticos e os canais deferentes, e internamente pela próstata e vesículas seminais. Aqui tem um desenho, né, que mostra isso, mas como de costume, eu vou mostrar para vocês numa outra imagem, né? Uma imagem em 3D. Essa imagem é mais, essa que está aqui, neste momento, ela é mais para quem vai estudar sozinho depois, né? Em casa, sem imagem. Sem a imagem que eu vou passar agora. Então vamos lá para o Atlas em 3D. Vamos ver aqui. Olha lá. Então, o que temos aqui, né? Nós já estudamos o rim, o ureteres, não é isso? Agora, gente, eu vou dar um zoom nessa parte mais de baixo. Aí, o que a gente tem? A bexiga, né? A bexiga. Eu vou até retirar os ureteres daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pra gente... Não, ele não está me permitindo. Tudo bem. Então vamos lá, estudar aqui o sistema reprodutor masculino. Então, olha, gente, eu já até dei uma. Já introduzi, estranho falar assim, né? Estamos mostrando o órgão sexual masculino e falando que vamos introduzir. Meu Deus do céu, não me entenda mal, gente. Vamos lá. Eu já tinha falado, né? Resumidamente, o que era cada estrutura aqui. E aqui nós temos o testículo, não é isso? O testículo, que vulgarmente é conhecido como o quê? Vamos lembrar aí quais os termos que vocês conhecem, que as pessoas costumam falar, né? E por que, Patrícia? Isso não é inadequado você falar na aula? Não, sabe por quê? Porque nós temos muitos pacientes que são pessoas muito simples e que às vezes não adianta você usar o jargão médico, tá? O termo técnico. Muitas vezes você vai ter que especificar. Olha, sabe ali onde é a bola ou o ovo, né? Que as pessoas costumam usar esses termos um pouco mais coloquiais, digamos assim, né? Então tá, vamos falar da fisiologia, né? Então, dentro do testículo são produzidos quem? São produzidos os espermatozoides. Quem são os espermatozoides? São aquelas células, né? São células é, germinativas, né? É como se fosse a semente, digamos assim, que vem do lado do homem. Tem que se juntar a semente do lado do homem e a semente do lado da mulher para que um bebê seja gerado, não é mesmo? E onde é que essa semente é produzida? Ela é produzida aqui, ó, no testículo. Tá. Eu vou tirar aqui algumas estruturas para que a gente possa
entender. Gente, vocês repararam, né? Eu vou fazer, ó, presta atenção nessa linha imaginária que eu vou fazer aqui com a seta, olha. Aqui, ó, estão vendo? Essa linha imaginária é o momento, aqui é que passa o osso pubis, lembra? O osso pubis. Então, lembrando que tudo que tá daqui para cá, tudo que eu estou riscando aqui, ó, fica para dentro do corpo, dentro da pelve masculina. E tudo daqui para fora, tudo daqui, ó, para cá, fica para fora, né? É tudo externo. Então aí já encontramos uma coisa interessante do aparelho reprodutor masculino. Ele é externo, diferente das mulheres. As estruturas semelhantes a essas são todas internas, ficam para dentro da pelvis, ok? Nos homens isso tudo fica para fora, certo? Ok. Então, ó, essa estrutura aqui que está de amarelo, que eu acabei de selecionar, é uma estrutura que, o nome dela é fáscia espermática externa, né? Ela está penetrando a pelvis, ok? Então vamos tirar essa face aqui, que eu não quero visualizar essa face agora. Deixa eu ver aqui, ele não está me permitindo, deixa eu ver por quê. Deixa eu ver aqui o que ele está fazendo. E que ele não está me permitindo fazer as coisas que eu quero. Vamos ver os filtros, não tem filtro. Ok, vou tirar essa face. Tem mais uma, tem um outro tecido aqui. Vamos ver o nome dele. É um músculo cremaster, tá? Então eu vou retirá-lo também para que a gente possa visualizar o que que passa dentro, tá? Agora tem outro tecido, fáscia espermática interna. Gente, esses 3 tecidos que eu estou retirando, eu não vou cobrar em prova, tá? Então vocês não precisam lembrar que eles existem. Isso aqui é mais no caso de quem está fazendo graduação. Mas como está aparecendo aqui no desenho, eu estou mostrando para vocês. Porque o meu grande objetivo era chegar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês agora, maior. Meu grande objetivo era esse, ó, mostrar esta estrutura aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Essa estrutura, ela sai aqui do testículo, dá essa volta, olha que interessante. Dá essa volta aqui, passa assim, ó, acima da bexiga, depois ela dá a volta para trás da bexiga, estão vendo? Atrás da bexiga, e encontram quem? Encontram com essa estrutura, essas estruturas aqui, ó, essa estrutura aqui, tá? Passa por essa outra estrutura amarela, outra estrutura aqui, para poder sair na uretra. Vamos retomar esse caminho? Antes, vamos pensar que essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, qual é o nome dela? Vamos lá. O nome dela é canal deferente, tá? E os homens têm 2 canais deferentes, certo? Canal deferente direito e do lado de cá, canal deferente esquerdo, ok? Na ilustração só está aparecendo o lado direito, mas tem o lado esquerdo também, que seria o outro testículo que está aqui. Ok. E aí, gente, o que o canal deferente faz? Os espermatozoides produzidos aqui no testículo, né? Eles vêm se acumular aonde? Nessa outra estrutura aqui, ó, que abraça o testículo, estão vendo? O nome dessa estrutura é epidídimo, ok? O epidídimo. Então, os espermatozoides são produzidos aqui, se acumulam no epidídimo e ficam esperando o momento de excitação, em que o homem tem uma excitação sexual, e quando chega no ápice da sua excitação, e ele vai ejacular. No ejaculado, o que vai acontecer? Vai sair esses espermatozoides que foram produzidos aqui. E como é o caminho? Qual é o caminho desses espermatozoides, né? Vamos diminuir aqui a imagem para a gente ver. Então, eles saem daqui do testículo, ficam no epidídimo, depois eles são transportados aqui pelo canal deferente, né?
E aí, gente, o que acontece? Isso aqui, ó, vocês estão vendo, é um ducto, né, uma ampola, é uma dilatação do canal deferente, tá? Aqui tem dos dois lados, obviamente, porque são dois testículos, então tudo que tiver de um lado vai ter do outro. E aí ele passa do lado dessa vesícula aqui, tá? Que é a vesícula seminal. A vesícula seminal vai produzir um líquido e jogar no canal deferente também. Canal deferente continua, passa aqui por dentro, olha lá ele. Vamos olhar por aqui. Canal deferente continua, vai passar por dentro de quem? Essa estrutura amarela abaixo da bexiga é a próstata, tá, gente? Eu vou tirar esse ligamento aqui que tá na próstata para a gente ver a próstata sem nada na frente. Então, olha, o canal deferente passa por dentro da próstata e, obviamente, vai receber o líquido prostático, tá? Uma coisa, deixa eu só explicar o que a glândula seminal faz. A glândula seminal, ela produz um líquido. É um líquido, gente, que as vesículas seminais, desculpa, elas produzem aquele líquido que quando o homem está excitado, os meninos vão se lembrar bem disso, quando o homem está excitado, ele sai antes do ejaculado. É um líquido transparente, viscoso, né? E ele, gente, é cheio de quê? De frutose, tá? E o que é frutose, Patrícia? É um carboidrato, e a ideia desse carboidrato é fornecer energia para os espermatozoides, tá? Então, os espermatozoides produzidos nos testículos começam a viajar aqui, ó, a nadar, né, pelo canal deferente, desculpa, passa por aqui e já recebe essa frutose, ok? A frutose, né, jogada aqui no canal deferente também, que vai passar aqui por dentro da próstata. Certo. Esse líquido seminal, ele tem essa função que eu acabei de falar para vocês. E isso é importante falar, porque às vezes as pessoas têm relação e usam aquele método anticoncepcional chamado de coito interrompido. E o que é o coito interrompido? É ter a relação com penetração vaginal, né? E aí retirar o pênis na hora de ejacular. Porém, esse líquido que sai antes da ejaculação, que é um líquido de lubrificação do canal uretral, é um líquido que dá energia para os espermatozoides, o que acontece? Esse líquido, ele já contém alguns espermatozoides. Então, isso aumenta o risco de. Isso também tem risco de engravidar, entendeu? Então, por isso que o coito interrompido ele não é tão eficiente, porque mesmo não ejaculando dentro da vagina, aquele líquido que vem antes, ele já contém espermatozoides, certo? Ok. Então, gente, vamos para a próstata agora. Já falei da função, estou aqui seguindo o caminho do ai, gente, canal deferente. Desculpa. Agora, passando pela próstata, o que vai acontecer? O líquido produzido pela próstata é aquele líquido que dá a cor leitosa para o esperma, tá? Esta é a função da próstata, produzir aquele líquido que dá aquela cor para o esperma, certo? E aí, aqui nós temos outra glândula, é a glândula bulbo-uretral, tá? E aí, gente, depois de passar por todo esse processo, quando o homem finalmente vai ejacular, né? Então, o que vai acontecer? É liberado esse líquido espermático aonde? Na uretra, certo? E aí ele ejacula pela uretra e vai ter a mesma saída da urina, ok? Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Qual é, Patrícia? Muitas pessoas se confundem com esses termos. O que é esperma? O que é espermatozoide? O que é ejaculação? Não é?
Então, vamos lá. Deixa eu aumentar a letrinha aqui para nós. Deixa eu colocar de um jeitinho aqui que eu gosto. Aqui, isso. Então, espermatozoide. O que, que é espermatozoide? Espermatozoide é a célula, né? É a célula germinativa masculina. Produzida onde? Produzida no testículo. Ok? O que é esperma? Então não falem errado, tá bom? O que é esperma? Esperma é o líquido espermático. Eita, líquido. Líquido espermático. Patrícia, continua sem entender. E o que, que tem no líquido espermático? Agora você vai entender. No líquido espermático tem espermatozoides. Minúsculo aqui, espermatozoides. Eu acho que esse acento caiu na, língua, na nova regra da língua portuguesa, né? Vou até apagar ele daqui também, porque eu acho que ele caiu. Tenho certeza não, depois vocês me contem, tá? Espermatozoides tem líquido seminal. Lembra que eu falei lá o líquido cheio de frutose? E tem líquido prostático. Tá? Todos esses líquidos são importantes para fazer com que os espermatozoides tenham energia suficiente, esses espermatozoides tenham energia e mobilidade suficiente. Gente, porque não basta ter não basta ter espermatozoide. É importante que esses espermatozoides eles consigam chegar no objetivo que é engravidar a mulher, né? Porque a natureza trabalha a esse favor, não é mesmo? Eu tô rindo porque é algo bem assim. O biológico, pensando no lado biológico, o nosso organismo ele quer fazer o quê? O que a Bíblia diz, não é, Brasil? Crescei-vos e multiplicai-vos. É isso que ele quer. Então, ele vai fazer o que for possível para que isso aconteça. Então, gente, o que o nosso organismo quer? Engravidar. Engravidar, ter um monte de filho, né? Então, o que vai acontecer? Esses espermatozoides, eles precisam estar em quantidade adequada. Então, a produção pelo testículo tem que ser uma produção em quantidade adequada. Esses líquidos, eles precisam estar bem ali envoltos aos espermatozoides para que eles consigam nadar, consigam ter mobilidade. Então não adianta ter quantidade e eles, quando chegarem na vagina feminina, vagina só tem feminina, né? Mas quando eles chegarem na vagina, eles precisam conseguir, né, nadar. Então eles precisam ter mobilidade. Para ter essa mobilidade é importante que eles tenham energia, e aí vem a frutose presente no líquido seminal, tá? E eles precisam ter quantidade suficiente desse líquido, né, para poderem atingir aí o objetivo que a gente vai falar daqui a pouco, como é que é o sistema reprodutor feminino, tá bom? E aí vocês vão entender melhor tudo que eu estou falando. Então, são uma série de fatores que interferem na fertilidade de um casal. Tá? Então, tem casal que, às vezes, o homem ele tem quantidade de espermatozoides adequada, mas os líquidos não são produzidos em quantidade e qualidade adequada. Tá? Então, esse pode ser um dos problemas. Pode acontecer do homem ele não ter produção de espermatozoides. Ele tem os líquidos no ejaculado, ele tem os líquidos prostáticos, seminais, tudo normal, mas ele não tem produção em quantidade e qualidade adequada de espermatozoides, tá? Então aí é necessário fazer um tratamento mesmo para entender o que está acontecendo e aí buscar essa fertilidade que o casal almeja, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, muita gente me pergunta e é a hora certa de perguntar. Estou esperando. Qual é a pergunta?
Dei 5 segundos para vocês lembrarem, eu tenho certeza que vocês lembraram. Que é, Patrícia, como é que acontece a vasectomia? Vamos falar sobre isso agora. Como é que acontece a vasectomia, Brasil? Sai daqui, Patrícia. Ok, vamos lá falar da vasectomia. Onde é que ela acontece? O Google está pensando que eu estou falando com ele, mas eu não estou falando com ele. Deixa eu tirar o Google daqui. Google intrometido. Espera aí, meu povo. Ai, como é que é feita a vasectomia? A vasectomia é o seguinte, meu povo, é a interrupção, né, da passagem dos espermatozoides que são produzidos aqui, né? Então, se você interrompe, ó, cortando o canal deferente, se você faz uma secção no canal ou ducto deferente, né? É um mesmo nome para é um nome só, são dois nomes para a mesma coisa. Se você interrompe aqui onde eu estou mostrando com a seta, se você interrompe a passagem, e obviamente que tem que interromper a passagem dos dois lados, tá? Se você interrompe a passagem dos espermatozoides produzidos aqui, o que vai acontecer? O homem ele vai continuar, todo o resto fica preservado, né? A produção de espermatozoides, desculpa, falei errado. O que vai continuar igual? A ereção, ele vai ter ereção normalmente, ele vai produzir os líquidos aqui, ó, de próstata, vesícula seminal, todos os líquidos preservados, vai ter ereção, vai ter ejaculação, mas o que vai acontecer? Vai ser um líquido espermático que sem espermatozoides, tá? Essa é uma cirurgia feita em nível ambulatorial, talvez alguém da classe até já tenha feito e sabe contar, algum dos meninos ou algum companheiro das meninas talvez já tenha feito e saiba contar essa experiência. Nem precisa ficar internado, isso é feito no mesmo dia, né? E o paciente vai embora para casa no mesmo dia, tá? Se não me engano, são 30 dias, né? Que se tiver relação tem que usar preservativo, porque pode acontecer de que, mesmo que tenha interrompido a passagem dos novos espermatozoides daqui, pode acontecer de que alguns que estavam já no canal ainda estão saindo aos poucos, né? Então é necessário ter esse cuidado durante um mês até que todo o líquido espermático que estava aqui no canal ele saia, né, para que ele possa começar a ter relações sem proteção e não engravidar a mulher, ok? Então tá, eu falei de ejaculação, não é? Então eu falei aqui espermatozoide, já entenderam que é a célula, é uma célula que se movimenta, né, que tem aquele formato parecendo um peixinho. Um peixinho. O esperma é o líquido, né, com espermatozoides e os outros líquidos produzidos ao longo do caminho. E o que é ejaculação? Ejaculação. A ejaculação é aquele momento em que o homem ele chega no ápice do prazer e aí ele libera esse líquido espermático, né? A ejaculação, então, é a liberação do líquido espermático, né? E essa liberação, ela é frequentemente, né, acompanhada de uma sensação, né, uma sensação prazerosa. Normalmente a sensação máxima de prazer durante uma relação sexual, ok? Seria aí equivalente ao orgasmo masculino, ok, gente? Então tá. Vamos falar da anatomia do pênis agora, tá bom? Então tá, falamos de toda a produção, a parte reprodutiva aqui. E olha aí que desenho bonitinho, aqui diferente, né? Mas está mostrando tudo também, né? Olha aqui o caminho testículo, epidídimo, canal deferente, dando aquela volta, vesícula seminal, próstata, tá? E a uretra. Então tá, vamos falar da anatomia do pênis. Então, anatomia do pênis. Vamos lá. É o seguinte. Aqui nós temos o quê?
corpo, ó, pensando aqui, lembra que esse pedaço aqui todo está para o lado de fora do corpo. E daqui para tudo isso que eu estou riscando está para dentro do corpo, certo? Então, o que está para fora do corpo? Nós temos essa região aqui, ó, que é chamada de corpo do pênis, tá? Corpo do pênis. Essa região que eu estou apontando aqui com a seta, vulgarmente ou informalmente conhecida como cabeça do pênis, não é? Mas ela é a glande, tá bom, gente? A glande do pênis. Por que eu falo esses termos também? Repetindo, tem alguns pacientes que não adianta nada você orientar sem usar o termo informal, tá bom? Então é importante às vezes usar o termo informal para você alcançar a população que você precisa. Se não adianta nada você usar termo técnico e o paciente não conseguir fazer o que você pediu em casa. Às vezes, como fazer a higienização correta, né? Às vezes sobre como usar um preservativo, como usar um medicamento, né? Então não adianta nada. Então é importante que nós, como profissionais de saúde, saibamos os dois jeitos de se falar, o termo técnico e o informal. O informal, gente, não precisa ser mal educado, tá? A gente sempre tem que ser delicado para poder falar de região íntima, ok? Certo. Então, vocês estão vendo essa região aqui que agora ficou com esse tom amarelado? Ele está chamando de pele do pênis. É realmente uma pele, tá? Essa pele costuma envolver a glande, ok? Envolver a cabeça do pênis. O nome dessa pele também é prepúcio, ok? Prepúcio. Tem algumas religiões que essa pele é cortada, né? Religiões, algumas práticas, inclusive pacientes que têm uma questão de saúde chamada de fimose, ok? Quem tem fimose, que acontece o quê? Essa pele envolve o pênis e o homem ele não consegue retrair essa pele para poder fazer a higienização adequada. Os meninos sabem que essa região aqui, essa dobra que vocês estão vendo que a cabeça se diferencia do corpo? Né, tem um tamanho diferente, uma largura diferente, não é? Aqui junta, aqui a gente tem glândulas sebáceas, né? Que produzem um sebinho, uma substância gordurosa. E essa substância gordurosa, ela vai se juntando e pode causar odor desagradável, né? E pode causar até doença se o homem não fizer a higienização adequada. E eu faço questão sempre de falar sobre isso porque é importante na hora que a gente vai dar banho no leito nos pacientes. Nós precisamos retrair essa pele para poder fazer a higienização adequada dos homens, ok? Certo. Então tá. Fazendo a higienização adequada, retraindo, os meninos sabem bem disso, que é bem importante fazer isso. Quando eu falei das religiões e algumas, e inclusive a intervenção cirúrgica para corrigir fimose, é o seguinte, a abertura, né? Deixa eu mostrar aqui por trás, não dá para ver muito bem, mas é uma abertura que se faz nesse tecido, né, no prepúcio, para que essa pele ela se reclua e a cabeça ou a glande seja exteriorizada, tá? Então o que acontece com isso? Isso dá a possibilidade do homem fazer higienização adequada nessa região, ok? Mas o nome desse processo, quando em termos religiosos, é circuncisão, ok? Beleza. Então, vamos tirar essa pele aqui para a gente ver os tecidos que tem embaixo da pele. Então, primeiro tecido aqui é essa fáscia, é uma fáscia profunda que tem aqui. Depois, embaixo da fáscia, o que a gente tem? O pênis, gente, ele é constituído principalmente por dois músculos, tá? Esse aqui é o corpo cavernoso. E é cavernoso por quê? Ele tem, gente, eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Eles têm, ó, essa estrutura cheia de poros, vocês estão vendo? Por isso se chama cavernoso. Porque quando o homem está excitado, o que acontece? O que é a excitação? A excitação é isso, é o pênis se encher de sangue. Ele se enche tanto de sangue que ele muda
de tamanho, ele aumenta de tamanho, né? E ele fica enrijecido, tá? Fica enrijecido. Então, aqui a gente tem o corpo cavernoso. Então, eu vou retirar o corpo cavernoso e vamos visualizar, olha, tá vendo? Em camadas, ó. Tem um outro músculo aqui, que é o corpo esponjoso. Então, são esses músculos que compõem o pênis. E por dentro do corpo esponjoso passa o quê? A uretra. Estão vendo? Agora dá para ver ela bem aqui. Certo, pessoal? Então, vamos continuar lá na lógica dos slides. Então, tudo que eu falei está escrito aqui. Eu fui falando, mostrando lá, e está tudo escrito aqui. Eu não vou repetir, porque seria uma leitura, tá? Leitura de tudo que eu já falei, mas isso, todo esse material foi tirado daquele livro que eu indiquei para vocês no começo, e é por aqui que vocês podem estudar para a prova, ok? Então, tudo que eu falei está escrito aqui, tá bom? Então vamos começar a falar de órgãos genitais femininos. E aí eu gostaria de lembrá-los uma coisa. Sobre os o órgão genital feminino. Eu vou falar de maneira bem introdutória, tá? Sobre o aparelho genital feminino. Porém, a outra professora que dá a disciplina de saúde da mulher, que é a Helena, minha querida Helena, beijo para você, Helena. Tô me sentindo uma blogueirinha fazendo isso, gente. Doida, doida, doida. Então, a Helena, ela vai explorar com vocês um pouco mais a questão da saúde da mulher e vai retomar esse assunto com vocês, tá bom? Então, eu vou falar de uma maneira um pouco mais introdutória, eu não vou falar tanto sobre, mas vamos lá. Então, aparelho reprodutor feminino. Os órgãos genitais femininos. Então, nós temos aqui, utilizando um espelho, e aí entra aquilo que eu falei para vocês, de que para as mulheres não é possível, as mulheres, toda a parte de genitais femininos e reprodutor está tudo para dentro do corpo. Então, é tudo interno, né, o que as mulheres têm na parte reprodutora. E aí, para que a gente consiga ver, né, esses orifícios que nós temos, é necessário colocar um espelho. Super necessário colocar um espelho. E eu recomendo, isso é considerado tabu, né? Então, na nossa cultura, infelizmente, a sexualidade feminina ainda é vista com muito tabu, né? Então, acredito até que na sala de aula tenha mulheres que nunca posicionaram um espelho para se olhar, para ver como são na sua região íntima, né? Então, eu as convido a fazer isso, é super importante para você ter uma consciência corporal, ok? Então, utilizando o espelho, a mulher pode examinar a vulva, né? A vulva tem é um conjunto de formações externas que projetam o orifício externo da vagina, o meato uretral ou urinário. Podem também observar a presença de duas formações cutâneas formadas por tecido adiposo e recobertas por pelos pubianos, denominadas grandes lábios. Esse próximo slide mostra tipos diferentes de vulva, tá? Eu trago sempre esse slide para desmistificar a forma como as pessoas veem as mulheres. As mulheres, assim como os homens, têm formatos diferentes, tá? Então, pode acontecer das mulheres terem uma vulva diferente da outra. E não quer dizer que nenhuma tem problema, tá? É normal ser diferente. Tudo bem? Eu acho que essa é a mensagem desse slide, certo? Vamos lá às estruturas. Então, todo o conjunto aqui, ó, que eu estou apontando com a seta, pode ser chamado de vulva, tá? Então, esse daqui é a mulher em pé, de pernas fechadas, é a vulva que vocês veem, tá? E aqui é a mulher de perna aberta e deitada,
certo? O que a gente observa aqui? Essa daqui é a região, ó, que eu vou mostrar aqui, correspondente a essa região aqui, estão vendo? Atrás dessa região, o que a gente tem? O osso pubis, lembra? Que aqui a gente tem uma articulação, lembram disso? Que tem um osso aqui, e eles se encontram aqui na frente. Osso pubis, e tudo que está em cima desse osso vai ter esse nome relativo a pubis. Por isso que esses pelos também se chamam pelos pubianos. E também é conhecido, essa região é chamada também de Monte de Vênus, tá? Então vocês vão ver essas diferentes denominações. Tá bom. Olha lá, Monte Pubis ou Monte de Vênus, ok? Aqui, ó, vocês estão vendo onde eu estou seguindo com a seta? Isso aqui é uma mulher adulta, né? Ela tem pelos, isso é absolutamente normal. Então, ó, a gente está vendo aqui, ó, é essa região que eu estou apontando. Essa região é chamada de grandes lábios. Então, tem o grande lábio direito e o grande lábio esquerdo. A questão é que os grandes lábios também podem ter outro nome, e eu acho mais adequado, pensando numa ginecologia mais moderna, a gente chamar os grandes lábios, ao invés de chamar eles de grandes, chamar eles de lábios externos. Tá bom? Externos, porque eles ficam externamente aos outros lábios que a mulher tem, estão vendo? Que foram chamados por muito tempo de pequenos lábios, que ficam mais internamente. Também podemos chamar os pequenos lábios de lábios internos, porque eles ficam internos e esses outros externos. Quando a mulher está de pé, dá para ver melhor. Ó. Lábio externo, lábio interno. Algumas mulheres vão ter o lábio interno, como é o exemplo dessa primeira ilustração, maiores do que o lábio externo, tá? Por isso, para evitar o preconceito que existem com mulheres que têm essa estrutura, que a gente prefere usar o termo lábio externo e lábio interno, tá? Tem muita gente que acaba procurando cirurgia para cortar os lábios internos porque elas querem ficar parecidas com esse estilo aqui. Estilo que é até ligeiramente mais parecido com o infantil, né? Mas eu sempre gosto de bater nessa tecla que a gente não precisa todo mundo ser igual. Então existem vários tipos de vulva diferentes, tá bom? Certo. O encontro na parte de cima, o encontro dos dois lábios internos culmina onde? Culmina na glande no prepúcio, gente, no prepúcio, forma o prepúcio do clitóris. Patrícia, prepúcio, não é o mesmo tecido, prepúcio, não é esse não é o nome do tecido que os homens também têm, a pele do pênis? Exatamente, gente. A origem embrionária dos dois é a mesma, tá? E aqui a gente tem o quê? Dentro do prepúcio, nós temos o quê? O clitóris, a glande do clitóris. Clitóris. Nossa, Patrícia, glande? Então também tem esse nome? Sim. As mulheres é o mesmo tecido que corresponde ao pênis masculino, a cabeça do pênis, a glande do pênis é a glande do clitóris, tá? Só que ao contrário dos homens, que o pênis tem dupla função, a função sexual e a função urinária, nas mulheres o clitóris ele tem a função apenas sexual. Ele tem uma função muito interessante que é a função do prazer feminino, tá bom? O prazer feminino. O clitóris, gente, aqui é só a cabeça dele, mas na verdade ele tem uma estrutura que passa aqui por dentro, ó, que tem duas perninhas que atingem toda essa região aqui, já na entrada da vagina, que eu vou mostrar para vocês em 3D daqui a pouco. Ok. Abaixo do clitóris, nós temos um pequeno orifício para a saída da urina, tá? É o orifício, é o ósteo da uretra, que é a saída do xixi nas mulheres, tá bom?
Logo abaixo a gente pode ter também alguns ductos, tá? Orifício dessas glândulas aqui, que estão ligadas à lubrificação, né? Na hora da relação sexual. Esse orifício aqui é o orifício vaginal, é a entrada da vagina. Tá bom, gente? Nas laterais da vagina, lógico que internamente nós temos glândulas, tá? Essas glândulas são chamadas de glândulas de Bartolin. Elas também estão relacionadas com a lubrificação. Então, uma mulher, quando ela está excitada, ou seja, quando ela tem vontade de ter relação sexual, o que acontece? Essas glândulas começam a produzir líquido e umedecer toda a entrada da vagina. Também, se você prestar atenção, toda a vulva ela fica edemaciada, tá? Ela incha. O clitóris ele vai ter um comportamento parecido com o pênis masculino. Ele vai endurecer, ele vai entumecer, tá? Então, é essa resposta sexual das mulheres, né? E essa lubrificação serve para quê? Essa lubrificação serve para facilitar o coito, né? A entrada do pênis na vagina, para que essa entrada seja agradável, ok? Certo. Um pouco mais abaixo, o que a gente tem? A gente tem essa região aqui, né, que essa região é chamada de períneo, tá, gente? Chamada de períneo. E aí que fica entre a vagina e o ânus. E aqui na região, nós temos o ânus, que é a saída, né, das fezes, do intestino e tal. Então, voltando àquele assunto que eu tinha comentado com vocês, é bem importante que a limpeza se dê da frente para trás, sempre nessa direção que eu acabei de mostrar, tá? Então, eu só queria mostrar tudo isso aqui, eu já falei. Ah, tá. Tipos de ímen. Pode acontecer da mulher ter. Então, o ímen, gente, ele é essa pele, né, que envolve a entrada da vagina e quando a mulher tem a primeira relação sexual com penetração, tem aquela velha história de que ela pode sangrar, né, porque perdeu a virgindade e tal. Mas nem todas as mulheres sangram, porque às vezes o ímen dela é bem complacente, tá? E aí elas não vão sangrar. Mas tem mulheres, por exemplo, que vão ter ímens assim, ó. Pode acontecer do ímen de uma mulher virgem ser biperfurado ou assim, ó, com vários furinhos. Aí sim, se entrar se ela tiver um coito aqui, né? A penetração aqui vai romper esses buraquinhos e vai acabar se tornando um só, né? E uma mulher depois do parto, ela já vai ter um ímen assim, ó, isso aqui, gente, é chamado de carúnculas imenais, ok? Então, são os pedacinhos que sobraram do ímen feminino. Na verdade, só tem nas mulheres, então é ímen só. Deixa eu mostrar aqui no Atlas para vocês. Espera aí, deixa eu só ver. Aqui, estamos no masculino, vamos sair e vamos para o feminino. Let's go, feminino. Então, olha, gente, aqui ele está mostrando, né, o aparelho reprodutor feminino, até com os ossos, músculos, e aí eu queria mostrar para vocês aqui ó, o osso pubis, estão vendo o encontro desses dois ossos da bacia aqui na frente da osso pubis, aqui a região que cresce pelo. Essa vulva aqui não está representada com pelos, mas naquela outra ilustração que eu mostrei para vocês, sim, né? E aí, os respectivos orifícios que eu acabei de falar, né? Aqui a gente tem o clitóris, né? O orifício da uretra, entrada da uretra, a vagina e aqui o ânus, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora?
eu vou retirar os ossos e vou retirar os músculos para que a gente possa observar melhor aqui a parte de dentro, né? Observar aqui a parte de dentro como é. E aqui eu já consigo mostrar para vocês quem? O clitóris. Olha só que interessante. Essa pontinha que aparece do lado de fora é só a ponta dele. Olha o tamanho dele lá dentro, estão vendo? E ele tem duas perninhas, digamos assim. E elas vêm e envolvem toda essa região aqui em volta da entrada da vagina feminina, tá bom? Vagina, não precisa falar feminina, né? Vou repetir isso. Certo. Olha lá, gente, que interessante. A uretra, olha, estão vendo o orifício da uretra e onde é que ele dá? Olha só que interessante, direto na bexiga. E a bexiga fica abaixo do útero. O útero, ele deita em cima da bexiga, estão vendo? E onde é que termina o... Aí vocês estão vendo, aqui é o útero, aqui é o colo do útero, né? O colo do útero, que é a parte que é visualizada quando o profissional de saúde introduz o espéculo, né? Aí visualiza-se o colo do útero e é aqui que se faz uma leve raspagem para poder fazer o exame de Papa Nicolau, né? E aí, aonde é que dá? Aqui, ó, entrada na vagina. Então, olha que interessante, o canal vaginal é tudo isso aqui. A vagina, gente, ela é elástica, tá? Ela é capaz de comportar tamanhos diferentes aí, né? De pênis, desde que a mulher esteja relaxada, bem lubrificada, né? À vontade, ela é capaz de comportar tamanhos diferentes e também é capaz de parir, é capaz de ter filhos. A vagina ela é elástica a ponto de passar um bebê por ela, né? Então a vagina é um canal que se dilata, aumenta, né? Ela aumenta essa abertura para a saída do bebê pela vagina, tá bom? Então tá. Quando acontece, lembra que acabamos de estudar como é que são produzidos os espermatozoides e o líquido espermático. Então, quando o homem ejacula, né? Se ele ejacula do lado de fora, o que acontece? O esperma ele vai ter contato com as secreções que vão ficar aqui do lado de fora, porém, ele vai ter um esforço, né, para poder passar por todo o canal vaginal nadando e penetrar esse orifício aqui do colo do útero, certo? Quando o homem ejacula dentro da vagina, o líquido espermático costuma ficar aqui, ó, no fundo da vagina, já na entrada do colo do útero. E aí os espermatozoides têm até uma facilidade maior para seguirem nadando aqui por dentro do útero, tá? Os espermatozoides, gente, eles vão nadando, 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 né? Por dentro do útero e eles atingem o quê? Atingem a tuba uterina. Vão nadando, 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 nadando e eles chegam até aqui, a região onde está o ovário. Esse aqui é o ovário, tá? O ovário direito, tá bom, gente? O ovário direito. E acho que vai ficar mais fácil a gente estudar isso lá nos slides. Aqui eu já mostrei para vocês a estrutura geral. Vamos lá nos slides olhar isso. Vou dar continuidade conforme que eu estava falando aqui, aí eu retomo depois do que eu estava falando na ilustração, tá? Então a mulher, ela nasce com 400 mil folículos, os quais mais de 300 irão amadurecer desde a menarca. Então, gente, quando a mulher nasce, ela já tem esses folículos lá dentro do ovário dela, tá? Só que esses folículos começam a ser liberados e a amadurecer. Lembra que eu falei da semente feminina? Tem que se juntar a semente feminina com a masculina. Para se juntarem, esses folículos precisam amadurecer. E é um folículo desse que vai se tornar um óvulo maduro, tá bom? Quando é que isso começa a acontecer? Na adolescência. Ou seja, acontece na primeira menstruação da mulher.
A primeira menstruação é chamada de menarca, tá? E aí, um folículo é liberado por mês. Então, desses 400 mil, na primeira vez, ele vai amadurecer em um ovário e vai ser liberado pelo ovário na menarca, ok? Ao longo da vida inteira de uma mulher, mais ou menos 300 vão sendo liberados. A última menstruação, a fase, né, de parada da vida reprodutiva da mulher é chamada de menopausa, ok? Então, a partir da menarca, a cada 28 dias, geralmente um folículo maduro é enviado, né, para tentar a sorte, digamos assim. Ele migra para a superfície do ovário para tentar sorte. Então, vamos ver nesse novo slide aqui. Eu acho que essa aula já está ficando super longa, eu vou tentar ser breve, ok? Então, entrada da vagina, líquido espermático é liberado aqui, ele fica aqui esperando, né? E aí os espermatozoides vão começando a nadar, 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 entram no útero e eles vão, ó, invadem aqui as tubas para os dois lados, tá, gente? Aí eles vão para os dois lados, mas o que, que eles vão fazer? Eles vão procurar o óvulo que está maduro. Aí, ó, tá vendo os folículos? Tem um folículo desse que vai amadurecer, ele fica mais, os folículos ficam mais ao centro do ovário. Quando ele amadurece, ele vem para a superfície do ovário. E aí ele é liberado na cavidade abdominal. Ao momento que esse folículo é liberado, a tuba capta esse folículo, tá? Que é o óvulo maduro. Aí é nesse momento que o espermatozoide pode fecundar esse óvulo, tá? Patrícia, em que momento isso acontece? Isso acontece quando a mulher está fértil, tá? Que é um período do mês em que a mulher está fértil. Pode durar entre 3 dias, de 3 dias a uma semana. Então, o primeiro dia de fertilidade vai ser quando o óvulo ainda vai estar aqui. Só que ao longo da semana ele vai sendo captado pelas tubas e vem parar, ó, aqui no útero. Então, essa fecundação pode acontecer aqui no útero e pode acontecer na tuba, pode acontecer aqui. O importante é que, se aconteceu aqui ou na tuba, ele tenha tempo suficiente para viajar e vir para cá, para o útero, porque o útero é o único órgão capaz de suportar o tamanho, né, de um bebê crescendo, um bebê que vai se aproximar de 4 quilos aqui, né? Então, esse bebê ele não pode crescer na tuba. Se crescer na tuba, o que, que acontece? Eu vou retomar. Vamos lá, retomando. Então, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, esse óvulo ele é fecundado, tá? Então, tendo a fecundação, começa a gravidez, tá? Então, o bebê ele começa a crescer. Nesse momento, a gente ainda não chama de bebê, a gente chama de feto, né? Na verdade, aqui ele ainda é chamado de embrião, tá? Que é a fase embrionária. Então, na verdade, ele é só uma célula que se divide em duas. Encontrou aqui, se divide em duas. Um dia depois, 2 vira 4. 4 vira 8. 8 vira 16. E vai se multiplicando assim, vai crescendo, crescendo, crescendo e viajando. Olha o caminho da seta. Viajando, 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 até chegar aqui no útero. Quando ele chega no útero, ele vai se aninhar aqui. Lembra que o útero estava se enchendo de sangue. Enquanto a mulher está fértil, está fértil, o que vai acontecer? O útero ele se enche de sangue. Para quê? Que esse sangue vai ser como se fosse um ninho, tá? E o nome desse processo é nidação. Quando o óvulo fecundado, né, ou seja, se encontrou com o espermatozoide, deu aquele match, né? E aí iniciou-se uma gravidez, o que vai acontecer? Nidação. Ele fica preso na parede do útero e vai começar todo o processo aí de gestação e vai começar a formar um embrião, o embrião vai se tornar um feto e depois que nascer que a gente chama de bebê, tá? Porém, o útero é o único órgão elástico suficiente para comportar essa gravidez. E aí, agora sim, eu me sinto à vontade de retomar, porque já expliquei
o precedente, agora eu consigo retomar aqui. Por que que não pode crescer aqui? Porque se crescer na tuba, a tuba não é elástica como o útero, tá? Então acontece das mulheres terem gestações fora do útero, que é chamada de gestação ectópica. Nesse caso, a mulher perde a tuba, tá? Então tem que fazer cirurgia, retirar a tuba. Ah, ela fica estéril? Não necessariamente, ela tem a tuba do outro lado para poder engravidar de novo, ok? Se ela quiser. Os ovários, glândulas anexas laterais ao útero, responsáveis pela fabricação de óvulos, liberam alternadamente os folículos produzindo estrogênio e progesterona. Gente, existem hormônios, tá? Que regulam tudo isso que está acontecendo, que eu acabei de falar para vocês. E outro detalhe que eu esqueci de falar é que a mulher ovula um mês de um lado e o outro mês do outro. Então, é alternado, tá? Uma vez em cada mês é um lado, tá? Assim, os hormônios, por sua vez, aceleram a maturação do folículo, levando a romper-se, liberando o óvulo, um processo chamado de ovulação, que dura aproximadamente 14 dias, tá? Não sendo fecundado, o óvulo é absorvido pelo organismo e os ovários cessam a produção até que o novo folículo seja liberado. Nessa circunstância, o endométrio, a camada superficial, extremamente vascularizada, descama e expele uma determinada quantidade de sangue pela vagina, chamada menstruação. Então, voltando aqui. Vamos supor que a mulher ovulou, mas ela não teve relação, ou ela teve relação com com preservativo, né? Com preservativo. Então, o que que acontece? Esses espermatozoides, eles não vão atingir o óvulo maduro, e o que que vai acontecer? Vai ter um momento que ele vai cansar de esperar, de ser fecundado, e ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Aquele ninho que o útero estava preparando para aquele ninho que o útero estava preparando para receber o óvulo fecundado, vai acontecer o que? Ele vai se esvair em forma de menstruação, porque aquele ninho é o endométrio, ou seja, a camada interna do útero, que foi se enchendo, né, de vasos, foi vascularizando para se preparar para a gravidez. Mas a gravidez não aconteceu, veio a menstruação. Graças a Deus, nós mulheres sabemos o quanto isso é importante, né? Então vamos lá. Já falei isso aqui. Então, ao ocorrer a fecundação, né, que é o encontro do óvulo maduro com o espermatozoide, o óvulo migra para o útero, ele escava o útero na camada mais interna, chamada endométrio, se fixa. E esse fenômeno é chamado de nidação. Quando a nidação acontece, pode acontecer da mulher ter um pequeno sangramento. Esse pequeno sangramento engana algumas mulheres que acham que não estão grávidas, mas na verdade é um sangramento pequeno só do momento que o óvulo está se implantando, o óvulo fecundado, né? Ele está se implantando no útero, tá? Então, por isso que algumas mulheres demoram também para descobrir a gravidez, porque acha que menstruaram, e na verdade não era menstruação, era só um pequeno sangramento motivado pela nidação. Tá? Eu sinto que eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu não estou lembrada agora. Ah, tá. É uma coisa que vocês ficam bastante em dúvida, né? Sobre período fértil, né? Sobre período fértil. Como a aula já está bastante longa, eu vou deixar para a gente tratar sobre esse assunto em outro momento. Mas aí a gente pode conversar bastante sobre o período fértil feminino, né? Feminino, e vocês entenderem melhor quais são os dias que as mulheres estão mais férteis, e no dia que a mulher está fértil, ou seja, o dia que ela está, os dias, né, em que ela está ovulando,
para casais, por exemplo, que estão tentando engravidar, são os dias que eles devem investir, né, nesse assunto. Então, é bem importante que eles tenham uma maior frequência nas relações sexuais no período fértil, quando a mulher vai ter uma chance maior de engravidar. Lembrando que ao ensinar isso para vocês, eu não estou incentivando vocês a fazerem isso, tá bom, gente? Porque já sabemos que confiar, confiar nesse método que é chamado de tabelinha é bem arriscado, é o método menos eficiente como anticoncepcional, tá? Então eu acho que é bom saber, principalmente para você entender melhor. Olha, tem no momento fértil as mulheres normalmente estão mais receptivas. As mulheres elas podem aparentar estar mais bonitas, né? E elas realmente sexualmente estão mais receptivas, né, quando elas estão em período fértil, porque lembra que eu falei, a natureza quer nos engravidar, então ela faz com que você até pareça mais bonita, você fica mais receptiva para ter relação sexual, porque é isso que o organismo quer, a natureza deseja te engravidar. É trágico, é engraçado, eu nem sei o que dizer, seria. Enfim, gente, desculpa a brincadeira aqui, o assunto é sério, mas é para vocês entenderem que quando a mulher ela está fértil, também pode acontecer, ela tem uma umidade diferente, então ela vai ter uma lubrificação diferente, mais gelatinosa. Vai acontecer também dos orgasmos, né, que é o prazer máximo feminino, eles serem mais intensos. Então, o prazer feminino é muito maior, né, na época da fertilidade, quando ela está fértil, quando o óvulo ele está maduro, ok? E a gente pode estudar isso no chat. O que vocês acham? Da gente fazer um encontro no chat e conversar sobre isso. Tudo bem, gente? Essa aula já está bem longa. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma. Vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Bons estudos para vocês. Espero vocês na próxima semana. Um abraço.